pessoal. Hoje nós temos o grande prazer de ter o Eurico Cabral aqui conosco para falar sobre o livro que ele recentemente ele editou, enfim, que ele escreveu e foi colocado na praça, chamado Guaporé. Eurico, olha, eu quero te agradecer muito você estar por aqui. Eu queria, antes de mais nada, te pedir para você se apresentar rapidamente e daí você toca a apresentação, tá bom? Eu peço mil desculpas aí, deve ser problema de idade, mas eu já usei várias vezes o programa e não tive problema, não sei o que aconteceu. Bom, mas então você pôs aí, tá aparecendo, bom, tá aparecendo o cara da canoa, você pôs aí o título, Sim. Vamos colocar Guaporé, um romance à moda antiga, do Eurico isso. Cabral, editora Record. Tá. Eurico, se Aí, apresenta rapidinho. passa para o slide seguinte, que aí eu me apresento. Tem Ah, tá bom, tá. perfeito, tá aqui. Vamos lá. Pula esse daí, esse estava em excesso, perdão. Seguinte. Vamos nessa. Ok, bom, então eu queria aí fazer o agradecimento a você, né? Espero que peço desculpas, queria agradecer a todo mundo que está participando, e especialmente a você pelo convite, né? Então, acho que eu lamento esse incidente aí, espero que tenham paciência, e que a minha apresentação, eu não sabia bem o que falar, nem tinha pensado num PowerPoint, mas é muito diferente das. Eu vi três apresentações, acho que da Lúcia, do Carlos, do Roberto. Eu fiquei impressionadíssimo com o nível de conhecimento de vocês, o conhecimento que vocês têm de literatura, e não só os que apresentaram, mas os que deram palpite. Então, eu vi que é realmente um grupo de intelectuais. E eu não sou um intelectual, né? Eu fui uma espécie de cientista e passei grande parte da minha vida fazendo pesquisa e só lendo revistas acadêmicas de ciência. Eu tive uma formação num ginásio estadual de Jabuticabal, uma formação muito ruim, né? E, bom, é claro para mim que eu não entendo de literatura, então me senti meio fora, um peixe fora d'água aí nesse grupo de vocês aí. E tanto que eu comecei um curso de literatura o mês passado e não estou gostando nada desse curso. Mas é o seguinte, o Guaporé simplesmente aconteceu, é um fruto do acaso, como tudo na minha vida foi fruto do acaso, decisões que tomaram por mim, coisas desse tipo aí. Então, aí eu tive pensando, pô, depois que eu me dei conta de onde eu estava me metendo, eu fiquei pensando, com tantas limitações, por que eu aceitei o convite do Wagner? Eu acho que foi um momento de fraqueza, de vaidade. O Guaporé estava fazendo um relativo sucesso, que me surpreendeu muito. E também por uma conversa que eu tive com o Marcos, um conceito que eu acho que ele tem, que ele diz o seguinte: Eurico, não se preocupe com o sucesso ou o fracasso da apresentação. O ônus é de quem convida, você não tem culpa nenhuma. Então, o ônus dessa porcaria aqui é do Wagner, que me É convidou meu, é meu. sem ter condições aí. O Wagner, passa para o próximo aí, por favor. Já tá. Tá. Então, não sei se eu tô olhando a apresentação no computador e estou falando no celular. Então, Tá. como eu disse, eu sou de Jabuticabal, né? Nasci lá. Meu avô tinha um curtume que curtia couro para fazer sola de sapato. E lá tinha uma mata, um riozinho, e eu sempre fui muito Muchas gracias. ligado, Não, não, vai, tudo bem. Pode muito seguir, pode ligado, seguir. Pode seguir. ligado na natureza, e eu fazia observações, muito ligado a plantas e animais, e tinha uns peixinhos chamados laranjinhas, Coridoras paleatus,
E eu comecei a observar que eles mudavam de cor, e aí comecei a fazer uns experimentos, assim, de brincadeira, né? E o professor de biologia ficou interessado e tal, e aí um dia eu estava, bom, os meus amigos do peito, assim, foram fazer cursinho para engenharia em São Carlos, na USP de São Carlos. E eu fui junto com eles, fundamos uma república, mas aí eu tinha essas observações, e um dia o professor me ligou e falou, olha, Eurico, eu li na Folha da Manhã essa semana um artigo do José Reis, que vai ter um concurso chamado Cientistas de Amanhã, para descobrir novos talentos na área da ciência. Por que você não junta essas observações, a gente manda alguém datilografar e a gente manda, não tem nada a perder. Então, nós fizemos isso, e para minha surpresa, acho que de todo mundo, eu fui selecionado entre os 10 estudantes brasileiros que foram selecionados para o concurso de amanhã. O prêmio era uma viagem para uma reunião da SBPC em Salvador. Então, eu vim para São Paulo de trem. No dia seguinte, me pegaram num hotel, me levaram para um aeroporto. O Douglas foi completamente maravilhado, né, saindo lá do interior, com todas essas novidades. E aí, quando eu apresentei meu trabalho em Salvador, numa sessão especial da SBPC, o pessoal, os professores que estavam julgando os trabalhos, falaram: o que você vai fazer? Eu falei: estou fazendo cursinho para engenharia. Você está maluco? Tem que fazer História Natural. E esse curso só tem em São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Você tem que largar esse negócio de São Carlos e vem para São Paulo. Me arrumaram uma bolsa, acho que era da VMAG, para eu pagar uma pensão e um emprego aí num instituto que era ligado à Unesco, chamava IBEC, Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. E aí fiz uns 2 meses de cursinho, fiquei horrorizado com a minha ignorância, mas consegui passar. Era um vestibular que tinha prova prática, prova oral, etc. Consegui passar, entusiasmadíssimo com o curso. Aí fui convidado por 3 professores para fazer um estágio. E aí a professora, que era minha chefe nesse laboratório, que fazia kits de ciência, era Miriam Krasilchik, que foi vice-reitora, diretora da educação. Ela falou: olha, desses 3 caras que te convidaram, você vai trabalhar com esse cara aqui, Ailton Joly, que é o melhor cientista. Os outros não têm um currículo muito bom. E ele trabalha com algas marinhas. Eu falei: olha, eu não entendo nada de algas marinhas. Nunca vi uma alga marinha. Aí ela falou: não interessa, alga marinha, borboleta, morcego, macaco, tudo é uma coisa. Você não sabe nada de nada, então vai trabalhar com algas marinhas, que esse cara é um bom cientista. E aí, então, eu fiz uma carreira acadêmica na USP, no IB, Biociências, no CEBIMAR, Centro de Biologia Marinha da USP, em São Sebastião, onde eu fui diretor 2 mandatos. E fiz uma carreira, eu acho que bem sucedida, né? Me dedicando a pesquisa em várias áreas da algas marinhas, fundei Sociedade Brasileira, etc. Então, bom, e aí fiz essa carreira e sempre muito dedicado. E aí, bom, em 1910, trabalhei numa universidade que o Darcy Ribeiro criou em Campos dos Goitacazes, a UENF, mas não fui como chefe de um laboratório, mas aí eu voltei para São Paulo, porque eu não queria ficar lá. E, bom, aí em 2010 me aposentei, depois acho que de 50 anos, que eu entrei como técnico e saí como diretor lá. E me aposentei e aí começou uma época de... Aí eu comecei a ler. Então, um pouco de cultura que eu tenho foi depois que eu me aposentei, porque antes era só ciência muito focada. E aí comecei a ter tempo para aventuras uh, e, e para ler e tal. Por favor, o próximo slide. Fala É o que uma, que é IB.
Fala, você falou USP e IB, é A Instituto IB, de... Instituto de Biociências. Ah, tá. Biociências. Bom, e aí agora eu queria falar esse slide, não sei se está mostrando aí, que é o É, encontro com tá. as canoas canadenses, né? Eu trabalhei um tempo no Canadá e lá, foi lá que eu conheci a canoa canadense. Um dia um cara me convidou para remar num lago lá. Eu fiquei encantado com a canoa, não sei se depois vocês vão ver, acho que tem alguma imagem. Fiquei encantado com a canoa porque era uma canoa que nem a canoa de índio aqui, só que era feita de um material leve, de uma fibra de carbono, fibra de vidro e tal. Eu fiquei encantado com essa canoa e falei, puta, no Brasil tem montes de rio, vai ser uma maravilha e tal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a procurar e descobri que tinha um cara que fazia essas canoas. Estava começando a fazer. Aí descobri que o cara tinha sido meu ex-aluno, comprei uma canoa, fiz umas primeiras aventuras, uma com meu filho, que foi muito ruim, depois fiz uma com a minha filha, que foi bem perigosa, no Rio Paraíba do Sul. Mas aí conheci, através desse cara que fabricava as canoas, conheci outros canoeiros, inclusive o Marcos Rodrigues, que eu acredito que é conhecido da maioria de vocês. Se não é conhecido, vale a pena conhecer, porque é um cara que promove os amigos ao extremo. Todos os amigos dele É. são, ou é um grande engenheiro, é um grande geógrafo, é um grande físico, é um grande biólogo até. Então ele faz uma propaganda tremenda dos amigos, então vale a pena ficar amigo dele, pelo menos para se beneficiar dessa promoção que ele costuma fazer. E aí, então, eu conheci esse grupo de malucos por canoagem, e em grupo fica mais fácil em fazer, porque fazer aventura com o filho ou com a filha não é de muito bom senso. Então, começamos a fazer aventuras maiores, mais longas, de dias, semanas, pelo Brasil inteiro, acho que eu remei mais de 100 rios, e eu, com essa mania de anotar coisas, eu comecei a fazer essas anotações, convenci o Marcos, e nós publicamos um livro que eu queria mostrar aqui, mas não vai ser possível, que estou com ele aqui na mão, que chama Pelos Rios do Brasil, em Canoas a Remo, Ó, o Relatos Marcos de precisa Viagem. apresentar esse livro. O Marcos precisa É, apresentar esse o, livro, o né? Marcos pode mostrar o livro, não sei se você está com o livro à mão, mas Não, mas agora não, daqui a pouco. É. são relatos de viagem da editora Miró. E esse livro, então, tem meus relatos e tem relatos de outros canoeiros que nós convencemos a escrever, mais para se alguém quiser ter um monte de fotografia, se alguém quiser repetir esses rios, como é a melhor maneira de fazer isso. Então, bom, deixa eu ver agora o que. Já mudei. O próximo slide, o que diz aí? Bom, o bom da minha apresentação é que é muito curto, né? Não vai dar tanto, a encher tanto vocês. Então, bom, aí com aí eu comecei, como eu falei para vocês, depois de aposentado, comecei a ler, me interessar por literatura e escrevi um livro de contos, um livrinho de contos que eu não, obviamente, não consegui publicar. Fiz uma edição, imprimi 50 exemplares e distribuí para uns amigos, para os parentes. E minha mulher leu esse livro e se encantou com uma história que chamava Guaporé, que tinha 10 páginas, a Dona Magu. E aí ela falou, pô, Eurico, esse livro, esse conto dá um belo livro, por que você não escreve? Então eu transformei essas 10 páginas em 200 páginas, e o livro é baseado numa viagem no Rio Guaporé, obviamente. O Rio Guaporé é um rio muito interessante, que ele faz fronteira, separa o Brasil da Bolívia. Da Bolívia, ali na região de Santa Cruz, Benim, e ele deságua, depois ele volta para o Brasil, para o Rondônia ali, e ele deságua no Mamoré, que vai para o Amazonas, que vai para o Atlântico, né? E então eu escrevi esse livro e fui tinha uma Bienal do livro aqui em São Paulo, eu fui nessa Bienal, peguei cartões de umas 40 editoras e falei, vou começar a mandar esse manuscrito para essas editoras. E dessas, talvez 40 que eu mandei, duas responderam que não se interessavam, as outras nunca responderam. Eu falei, pô, não tem como
publicar, né? Então, eu também paguei a publicação de 50 exemplares, alguns até obriguei uns amigos a comprar. E, e aí, bom, eu fiquei com esse livro aí, não sabia o que fazer. Aí eu mandei para acho que está no próximo slide aí, eu mandei para uma escritora portuguesa chamada Teolinda Gerson. Não sei se é conhecida de alguém, mas ela publicou vários livros em Portugal, ganhou o prêmio Oceano, ganhou um monte de coisa, e tem vários livros dela publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Então, eu mandei o livro, falei, Teolinda, o que você acha? Vale a pena? Tem alguma coisa que presta? Aí, uma semana depois, ela me escreveu um artigo elogiando o livro e falou, seu livro é muito diferente. Eu não sei se esse tipo de livro é comum no Brasil, mas aqui em Portugal é completamente inusitado. Eu acho que o livro é bom. Eu sugiro que você mande para a Companhia das Letras, pode mandar os elogios que eu fiz, e que você publique. Eu acho que no próximo slide, deixa eu ver, aparece como era esse original, que eu não sei se dá para vocês verem aí. Deu. O original do Guaporé, que aparece com o nome de Thier da Mata, porque eu não quis, fiquei É. com medo do livro ser muito ruim e prejudicar o conceito que eu tinha na academia, então publiquei com o nome de Tia da Mata. Tia é um passarinho. E aí, bom, eu mesmo fiz a orelha, fiz a capa. A capa eu tirei uma fotografia de uma revista quatro rodas antiga, reforcei Sal Rio e virou a capa do livro. Bom, e aí, bom, fiquei com esse livro. Se você voltar para a Voltei. imagem coisada anterior. Então, e aí, bom, fiquei com esse livro, foi bom, acabou, fim de papo, né? É impossível, eu tinha publicado os livros técnicos, inclusive um livro no exterior, fui pago para pagar, para publicar, publiquei centenas de artigos científicos, mas publicar um livro de ficção, eu achei que era uma coisa impossível. Bom, e aí eu vi que num jornal da USP, que antes era impresso, agora é eletrônico, eu li que havia um concurso na ECA para autores, para uspianos, que para selecionar livros para serem lidos e analisados pelos alunos de editoração. E aí eu mandei o livro, era um curso de um professor, José de Paula, que era professor de equidótica, uma palavra que acho que nem vocês intelectuais conhecem. É um curso de análise e interpretação de texto. Ele deu para os alunos, eu recebi, ele me mandou 6 pareceres de 6 alunos. Uma aluna disse que eu era machista, outra disse que eu usava termos politicamente incorretos, e um dos alunos falou, olha, o livro tem algum valor, mas precisa passar por uma grande revisão. Bom, eu falei, bom, agora está explicado porque ninguém quer publicar a porra desse livro, né? Mas daí depois chegou um e-mail desse professor José de Paula e falou, Eurico, esses alunos não entendem nada. Esse teu livro, se for publicado, vai ganhar o Jabuti logo de cara, no mínimo vai ganhar o Jabuti. Você tem que publicar esse livro. Eu falei, pô, mas eu estou tentando. Ele falou, eu vou mandar para o Plínio Martins, que é aqui da indústria, mas ele tem uma editora também, e aliás, publicou uns livros do Marx. E ele tem uma editora, eu vou mandar para ele, vamos ver se a gente publica aqui. Aí passou um tempo, ele falou, olha, o Plínio falou o seguinte, que teu livro não pode ser publicado numa editora pequena. Se você concordar, ele vai mandar para a Record, é assim que eles pronunciam, a Record, que é Aham, a maior aham. editora do Brasil. Eles publicam um livro por dia. Pô, ótimo. Aí, bom, daí um pouco de tempo eu recebi um chamado da Record dizendo que eles topavam publicar o livro, assinei um contrato e ele seria publicado dentro de 3 anos. Foram os 3 anos mais longos da minha vida. Até que um dia o livro começou a rodar e aí o livro teve um sucesso assim, para mim inesperado. Eu fui para a Flip participar de uma mesa de literatura, saiu uma matériazinha no jornal
Valor Econômico, saiu uma matéria no jornal O Estado de Minas, e no grande jornal O Combate de Jabuticabal saiu uma boa matéria sobre o livro. Bom, e aí então o livro, eu cheguei à conclusão que o livro, veja o slide seguinte, depois que tem Tá. uma. Então, o livro chegou na Antártida. Um cara que estava, um biólogo que estava na Antártida, falou: olha, teu livro tá, eu trouxe o livro aqui para a base brasileira na Antártida, está fazendo maior sucesso, está circulando nas mãos dos pesquisadores que estão aqui. Falei, pô, meu livro chegou na Antártida. Se o Guaporé chegar numa Maré, já é uma grande coisa. Se uma Maré chegar, se daí ele chegar no Amazonas, talvez alcance o oceano, mas isso é besteira, né? Bom, então, como eu não sabia bem o que falar, como é que eu ia falar do meu livro, né? Então, eu falei, eu vou responder perguntas se alguém leu. Então, em sequência, eu queria que você fosse passando as fotos para o pessoal que não conhece canoagem, porque essa canoagem que a gente faz é uma canoagem de expedição, para conhecer a natureza, não é para fazer esporte, é uma canoa de um remo só, né? Não é para fazer esporte, não é para, sei lá, bater recorde, nada, é para conhecer a natureza, conhecer o Brasil. Então, nessas viagens, os slides são todos fora de ordem, né? O primeiro Tá. slide mostra um jacaré. O jacaré é o bicho mais frequente, né? Que a gente vê em todas as remadas, especialmente Mato Grosso, Goiás, Rondônia. Esse aí é um jacaré açul, um jacaré grande. As canoas têm 15 pés. Chegamos a ver jacaré maior que a canoa, quer dizer, do lado da canoa. Bicho realmente impressionante. No slide seguinte, o sistema é o seguinte: a gente sai de manhã, quando clareia, rema até umas 4 horas, aí para, toma umas cachaça, come umas comidas prontas que a gente levou, lata de sardinha, essas coisas assim, castanha, fuma, bebe, aí, bom, descansa um pouco, rema até as 4 da tarde, mais ou menos, e aí começa, antes do sol se pôr, começa a procurar um lugar para acampar. Quando a gente tem sorte, a gente acha uma praia. Ops. Não estou te ouvindo. Alô? Oi, não estava te ouvindo. Não? Vai, Tá, vamos. agora não. Agora sim. Então, aí Eu estava come... mostrando uma canoa virada, um cara numa corredeira. Não, Não, não. não, nós estamos nesse céu estrelado maravilhoso. Você está Tá bom. procurando uma praia para acampar. Então você vê o que é estrela, que a gente não vê em São Paulo, né? Então, é É, realmente uma noite limpa. pronto, você já parou de funcionar de novo. Meu Deus. Eurico, Oi? agora voltou. Vai. Tá, que coisa. É. É uma visão do centro e de um dos braços da Milky Way. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu vou passar no próximo aqui, ô Eurico. De novo, a gente não está te ouvindo. Eurico, Tá ouvindo? né, Tá agora ouvindo? sim. Agora estamos. Então, tô vendo Estamos uma aqui na canoa aí. corredeira. É, na Tá. canoa, na corredeira. É. Então, como eu falei, as canoas viram, é muito frequente, e então é bom quando vai um grupo, porque se você perde, eu já perdi 2 canoas, você perde a canoa, você perde tralha, porque a gente tem que levar barraca, tem que levar um fogãozinho, tem que levar comida, tem que levar água. A água é um problema, porque muitas vezes o rio é barrento, é turva. Então, e se é uma viagem longa, se é uma viagem curta, 3, 4 dias, você leva água suficiente para beber, para cozinhar. Se é uma viagem longa,
Então, você tem que filtrar a água do rio, mas os filtros são mequetrefe, né? Você não remove bactérias, contaminações, você remove areia, silt, argila, e aí põe umas gotas de cloro, a água ficou horrível, mas é o que dá para fazer. E, bom, o seguinte, agora estou vendo aqui, o seguinte mostra de novo um acampamento com a fogueira, a gente acampa e faz uma fogueira. Eu pescava, as últimas vezes não pesquei mais, mas os caras pescam um peixe, aço na fogueira, a gente faz um arroz, macarrão, alguma coisa, e tem um jantar de mais ou menos que o almoço é só uns snacks aí. E aí, então, quando chega 7 horas da noite, já está escuro, o papo está acabando, a pinga está fazendo efeito, a gente dorme cansadíssimo, e no dia seguinte, de manhã, retoma a mesma coisa. Fizemos já aventuras de remar de noite e tal. O slide seguinte é, de novo, aquela da canoa, né? Vocês estão vendo aí a canoa flutuando? Então, esse é um rio chama Ponte de Pedra, que é afluente do Rio do Sangue, no Mato Grosso. Esse é um dos rios, nós remamos em alguns rios assim, que a água, você pode beber água do rio. E a gente rema, às vezes, 10, 15 dias sem ver um pescador, sem ver uma pessoa, um morador. Hoje, o pessoal tem GPS, vê o rio, vê onde tem. A gente encontra uma Tá falhando aí. canoa Tá na falhando. cabeça. Antes, Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Põe o microfone aí perto de você. Me parece que deve ter alguma coisa de microfone direcional. Eurico, não estamos te ouvindo. tá ouvindo? Agora sim. Então, bom, eu esqueci de dizer que o Guaporé é o Rio Guaporé, mas é baseado muito numa viagem que me deu uma insanidade aí. Eu enganei a família, eu ia com os amigos, enganei os amigos que eu ia encontrar um pessoal em Goiás e eu queria fazer uma remada sozinho. Eu fiquei 8 dias, levei um mapa do IBGE, porque eu não tinha GPS ainda, eu não tinha, e uma bússola. E tá ouvindo? Estamos, Oi? estamos, Bom, e estamos. aí, bom, eu remei, foi uma sensação incrível de ficar completamente sozinho, sem saber bem onde eu estava. A bússola, para mim, foi de pouca utilidade, porque eu só percebia mais ou menos onde estava se o rio fazia uma curva muito fechada para a direita ou para a esquerda, para o norte, para o sul, para o leste, oeste, aí eu tinha uma ideia de onde eu estava. Mas foi muito bem, passei alguns sustos e tal, mas eu achei muito bom a sensação de ficar completamente autônomo, né? Nessas viagens, celular não funciona, mesmo hoje, mas com o GPS você sabe em que lugar do rio você está. Bom, a seguinte mostra um rio também no norte aí do Mato Grosso, com muita planta aquática, é uma vereda de buritis. Não, O buriti peraí, é nós uma... temos. O que tem aqui é uma coisa assim, bem amarelo. Isso parece que a água está fervendo. O Eurico Ah, está bom, falando do não, eu anterior. estava falando do anterior. O anterior, bom, não tem Ah, o problema. anterior? Tá, então voltei É, para o anterior. Voltei para o anterior. é um rio com muita planta aquática, de água limpa, né? Em geral, para ter a planta aquática, a água tem que ser limpa. E as palmeiras são os buritis, que são muito comuns. Agora, Aham. no seguinte, então, acho que você falou que está pegando fogo, é típico de uma remada de manhã. De manhã fica uma névoa em cima do rio, é a hora que eu acho mais gostosa. Em geral, eu saio na frente porque eu quero ver os bichos e o pessoal vem conversando, às vezes contando piadas, fazendo barulho. E é possível você remar uma técnica que não faz nenhum barulho, praticamente. Então, você pode chegar perto dos bichos. Porque quando você entra, por exemplo, numa mata Amazônia, você
você não vê bicho nenhum. Você pode ver macaco ou alguma cobra, mas os bichos todos se escondem com o barulho que você faz. Mas quando você está remando num rio, você pode remar silenciosamente, você for sozinho, em geral de manhã, no fim do dia, você vê bicho. O slide seguinte sou eu remando, aí eu mostro o tipo de canoa que é, né? Uma canoa de fibra de carbono aí. No slide seguinte tem uma anta. A gente vê muito, como eu disse, jacaré, ariranha, que é um bicho escandaloso, que você nunca deixa de ver, porque ela pula fora d'água e grita e faz um escândalo, protestando o que você está passando. Mas você vê paca, cutia, é um monte de bicho. Esse é um macaco-aranha, que macacos são muito comuns. O slide seguinte mostra um final de dia, já o Não, aqui sol está o se macaco. pondo, Está até o aparecendo um macaco. macaco. Depois, É. Ah, tá. Depois. E agora você ficou mudo de novo, Euri. Eurico, você está mudo de novo. oi, oi. Ah, agora estamos te ouvindo. Vai. É. Bom, aí tem esse final do dia, aí um outro rio com muita planta aquática. O slide seguinte tem um outro acampamento à noite, você vê um efeito da fogueira aí, né? A fogueira é um acampamento numa praia, um lugar muito, muito agradável. Uhum. E o último slide diz aí que essa foi a minha primeira aventura em livro de ficção, né? E parece que o Guaporé está chegando a uma maré. O problema é que eu comecei um pouco tarde, né? Eu estou com 84 anos para publicar o primeiro livro. Eu devia ter começado. Isso é um alento para todos nós aqui. Você ficou no mudo de novo, Eurico. É um livro da moda antiga, né? A outra coisa interessante que até acho que passou num dos slides, esse de Paula, professor de Paula, eu tinha muito medo que meu livro fosse comparado com o Grande Sertão Veredas, né, com o Guimarães, que eu adoro, mas que eu falei, pô, não tem nada a ver. Eu evitei, até me policiei para não usar termos e o esquema dele aí. Mas aí o De Paula falou, não tem nada a ver com Guimarães. Você escreve como o Coelho Neto e o Visconde de Toné. Falei, caramba, eu acho que eu tinha lido Visconde de Toné, Inocência, mas não lembrava nada. Aí fui procurar um livro do Coelho Neto, comprei um livro que foi publicado, chama Trevas, foi publicado em 1924, 100 anos atrás. Uhum. Comecei a ler o livro, falei, pô, esse cara me plagiou. Que tem trechos do livro que eu falei, pô, eu acho que eu escrevi isso. Realmente, esse De Paula entende do riscado. Ele me comparar com o Coelho Neto, que publicou 100 anos atrás, Você- e aí eu vi que tem muita semelhança nas descrições que ele faz e as que eu faço, né? E, bom, eu acho que eu não sabia bem, eu peço mil desculpas pela minha Eu acho que você psicografou teu livro, então. com essa minha competência aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, eu vou tentar responder. Muito bom. Legal. Desculpe. Foi ótimo. Muito bom. Bom, gente, eu acho que seria interessante alguém. Ah, Carlos, começando com você. Vamos lá. Agora vocês podem tirar do mudo, viu? Carlos, tira do mundo. Aí, isso, facilita agora. Já tirei, até pus a É. cara. Então, boa noite para todo Isso é- mundo. É, primeira coisa, eu vou falar mal de mim, depois eu vou falar bem do livro, tá? Então, começando a falar mal de mim, é o seguinte: eu sou um cara tremendamente urbano. Então, eu tenho muita dificuldade, eu tive muita dificuldade no começo para acostumar. É como se eu estivesse num país desconhecido e ligado ao rádio, né? Então, eu pego uma palavra ou outra nesse país desconhecido, mas eu não tenho nenhuma visão de conjunto, absolutamente nada.
Mas os dias se passam e aí você começa não a entender o que o cara fala, mas a entender mais ou menos a vibração que existe nisso. Então, é nessa hora que você vê bichos, na hora que você cheira cheiros, né? Nessa hora que você escuta sons, etc. e tal. E eu não entendo praticamente nenhum dessas coisas que eu vejo, que eu entendo que eu cheiro, mas eu sei que existem, então nesse ponto vale muito a pena. Agora, para falar bem do teu livro, queria citar duas coisas. Primeira, a possibilidade que você aventa de ter dois finais, que no fundo dão exatamente na mesma, né? Quer dizer, o nosso amigo morre, o Tião morre e a luz vai para a Bolívia. Mas é muito interessante a construção, você começa por um fim e termina pelo outro. Muito boa ideia. Uma ideia que eu achei fantástica é a seguinte: quando você, mais ou menos na altura do meio do livro, você quebra o narrador em dois. Quer dizer, o narrador é um cara que está contando uma história, mas ao mesmo tempo é um biólogo. E aí, de repente, ele se fragmenta em dois. No rapaz que conta a história e no Tinoco, que é o biólogo. Então você É. tem dois narradores em lugar de um, e aí, no fim, volta um narrador só. E aí eu fiquei me perguntando, mas para que precisava dessa quebrada, né? Quer dizer, certamente o narrador não biólogo ele poderia comparecer menos, mas o narrador biólogo é extremamente importante, e isso eu entendi no último capítulo de uma página, né? Que é o próprio Eurico. O Tinoco é o Eurico. E isso eu confirmei numa revista depois, numa revista, numa entrevista que ele deu depois para o Jornal de Minas. Então, parabéns, Eurico, gostei. Ô, Muito Carlos, bom. eu estou te vendo aqui. Muito obrigado. A sua opinião é muito importante. Essa história dos dois finais, eu queria que o Tião tivesse matado o filho da puta do Juvencio. Mas aí eu falei, mas isso não é verossímil, porque não é possível que esse pobre coitado vai fazer isso. É bem provável que o Juvencio matou o Tião, né? Então aí eu fiquei em dúvida qual o final, se eu alterava toda a estrutura do livro, o que eu queria que acontecesse, mas o personagem tomou conta de mim, e eu acabei deixando as duas histórias, dando a entender que eu dou várias passagens no livro, É. dando a entender de que a história do Tião era um desejo, era uma ilusão, né? Eu coloquei uma poesiazinha da Emily Dickinson para dar essa dica, mas se eu publicar de novo, eu vou tirar, porque ninguém ia relacionar isso. Porque, traduzindo a poesia, o texto da poesia da Emily Dickinson, ela Aham. fala que para você ter uma pradaria, você precisa de capim, vamos dizer assim, ela fala clove, que seria uma outra planta. Você precisa de capim e abelhas, aí você tem uma pradaria. Mas, se você tiver imaginação, basta um pé de capim e uma abelha. Com imaginação, você tem uma pradaria. Então, eu quis É. dar a entender que aquela história era um wishful thinking aí, que era Aham. mas é muito sutil demais, que até eu, depois olhando, falei, pô, não dá. Mas, cara, muito, muito obrigado, hein? Muito legal. Roberto. Bom, Eurico, antes de mais nada, achei teu livro sensacional. Realmente não Puta é merda. elogio gratuito. Achei excelente o livro, muito bom. Realmente, você não ganhou o Jabuti por pouco, tá? Porque foi injustiçado, dizendo melhor. Eu, eu queria saber um par de coisas. Como você conseguiu replicar tão bem o linguajar do pessoal local? Eu já estive mais ou menos mais no interior de Minas, naquela região mais ou menos, um pouquinho mais para frente, e o pessoal realmente fala do jeito que você escreveu. Como é que você conseguiu fazer isso tão bem? Pois é, então nessas viagens, ela é a síntese de várias viagens, de gente que eu conheci no caminho. Uma vez eu parei, tem várias cenas que são reais, né? É um acontecimento real, ficcionado. Eu parei uma vez cansado, que eu estava remando sozinho, numa praia,
e tinha uma casinha, era um lugar que dias sem ver ninguém, uma casinha, eu parei, tinha uma cruz, e eu achei, pô, aqui morou uma família. Como você pode ter uma família, mulher, filho, num lugar tão ermo, sem nenhum contato com nada da civilização? E nessa hora eu pensei, o homem pode virar bicho. E eu falo isso várias vezes durante o livro, porque se você vive Várias num vezes. ambiente desse, você se transforma, você perde a sua, sei lá, civilidade, sei lá. E outras Verdade. coisas, desse cara que andava com a bunda no chão, um fato real. Eu parei numa ilha e tinha uma casa boa, que era de um cara do Ribeirão Preto, que tinha essa ilha e pagava esse morador para. Ele ia uma vez por ano pescar e ficava nessa casa. E esse cara morava sozinho, esperando o patrão chegar e tal. E ele me contou que ele passou fome, que ele não tinha força para ficar de pé, que ele andava arrastando a bunda no chão. Isso aí também é parte do livro. Então, são Verdade. vários trechos, coisas que eu vi no Nordeste também. Eu andei muito pelo Nordeste, não Aham. remando em Rio, remei no Tocantins, Pernambuco, mas eu andei muito pela Caatinga, estudando plantas e tal, e eu vi muitas dessas histórias contadas como histórias reais. Então, acho que o linguajar vem de ouvir esse povo. Legal. Só Muito mais uma legal. pergunta, se o Wagner me permitir. Como é que você conseguiu desenvolver os personagens do Tião e da Luz? Olha, eu não sei, porque agora que eu estou fazendo esse curso de literatura, em que o cara dá a receita, como você começa um livro, como você termina, como você cria um personagem, como você arma a trama, eu não sabia nada disso. E fui escrevendo, inspirado pela minha mulher, foi transforma esse conto num livro. E essas coisas foram vindo, então não tinha nenhuma base, não tinha nenhuma receita de como fazer um livro. Coisas foram acontecendo, foram saindo, Quando você, sentava aí. Ah, quando você oi. começou a escrever o livro, você já sabia como ia acabar ou não? Não sabia. Tinha um resumo no conto. O conto era uma espécie de um relatório de. Eu até preciso ler o conto, porque eu não vejo há anos aí. Uma coisa sobre incesto. E então, como o incesto é uma coisa muito pesada, os tabus aqui da nossa sociedade, eu tentei o livro inteiro mostrar que era um incesto melhorado, vamos dizer, que era que a Luz não era Não filha era filha dele, dele, não era filha era dele, filha da né? mulher, mas não era filha dele. Então, eu É, tentei amenizar com essa ideia aí. é, é, Legal. foi isso mesmo. É. Agora, Olha, Roberto, aproveito para. Não sei se foi você que falou sobre o Tolstói, ou se você falou do Vitor Hugo, ou foi o Carlos, que eu o, Foi o adorei. Carlo, foi o o Carlo. Carlos Foi o falou Carlos. sobre o Victor Hugo. E você falou Eu nem me sobre, lembro. você Nem falou lembro sobre do o que. Tolstói. Ah, isso mesmo. Eu nem estava Foi. lembrado mais que eu tinha falado sobre o Tolstói. É É, verdade. é, é. Não, mas esse aí é. Esse é um cara manjado. Eu gostei Mas, muito do teu livro, viu? mas tem o lance daquela expedição, não tem, ô Roberto? Qual expedição? Do Ah, russo, que o Eurico menciona no livro. do Langdorf. Sim. Langdorf. Então, dá licença, Não, essa então, pô, parte. Eurico, Ah, desculpa te interromper. Eu lendo o teu livro, eu percebi que você conhece a história da expedição Langdorf. O Wagner, um tempo atrás, tinha me pedido para que eu fizesse, mas pô, nada melhor do que você falar sobre essa expedição do Langdorf. Essa em- também foi uma expedição sensacional. Quer dizer, eu sei é, alguma coisa dela, eu sei, mas você não, podia fazer uma apresentação sobre essa expedição. não, eu tô fora, meu. Com essa experiência aqui, que eu não sei nem mexer no computador. Mas, Mas ó, eu fico perto de você, porque eu fiz isso com o Arthur uma vez. Ele ia fazer a Não, apresentação, eu fui lá na casa dele. a gente dá apoio, cara. Você sabe tudo sobre Langdorf. não, então, Não, e mas realmente. essa parte do livro é real. Eu fui na biblioteca Mindlin, pesquisei tudo aquilo desse capítulo, são dados históricos publicados, e então ali não tem nada de ficção, aquilo é tudo real. Aquela Aham. história de enfiar um negócio pelo ânus, aquilo lá está no livro do Marcius, é tudo. Ali é um capítulo histórico mesmo. Eu tive
obviamente, na Vila Bela da Santíssima Trindade, conheci o cara que vendia o canjinjim, então tem essas coisas aí. Legal, viu? Muito bom mesmo. Agora, Mas, você teve pretensão de dar alguma mensagem no teu livro ou não? Talvez para ver a violência que ocorre nesses rincões, né? Esse pessoal que trabalha nessas fazendas, no fim do mundo, que eles ficam devendo para o fazendeiro, eles têm que comprar tudo no armazém, isso é, tudo é real. O cara é É um tipo de verdade. escravo que ele trabalha e, em vez de ganhar, ele fica devendo para o fazendeiro. é, Então, essa violência que ocorre nos grotões é real. Eu vi isso muitas vezes nas paradas e tal. e o É pessoal uma se coisa. conforma, né? É Verdade. E um o pessoal. Eurico, a última coisa que eu vou falar, que eu vou deixar os amigos falarem aí, que o Ari fala que só eu que falo aqui, então eu vou falar pela última vez hoje à noite. Mas o Ari Eu, está eu só para te passeando. parabenizar por você ter nascido, por você ter vivido em Jaboticabal. Jaboticabal é uma cidade que me traz umas ótimas lembranças. Uma em especial, eu estava indo de São Paulo para Uberaba. E era um domingo, e naquele domingo, no Maracanã, ia jogar Palmeiras e Flamengo. Eu parei no meio, fui no hotel, me alojei no hotel só para assistir o jogo do Palmeiras. Foi 4-1 para o Palmeiras, fora o baile. Então, Foi ótimo. Jaboticabal está no meu coração, cara. Muito bom. Muito Eu, obrigado, eu Roberto. já fui de, eu já fui para Jabuticabal de trem e eu fazia de São Paulo, daí a gente fazia uma conexão em Rincão, uma coisa Rincão, assim. Rincão. Rincão, É para ir para Rincão. Jabuticabal. Não é isso? É. Exatamente. Aham. Eu fui numa expedição lá do pessoal do Fernão Dias. Fernão Dias, a turma, É? mas foi no primeiro científico, é. Quando eu Olha, eu não estudava no sabia. Fernão Dias, nós fomos com o Aham. pessoal lá da turma do Fernão Dias para Jabuticabal. É, O trem era da Mogiana, da antiga É, Mogiana. Mogiana. É. Mas olha, muito bem. Eurico, eu achei, no começo eu tive dificuldade, porque muita coisa eu tinha aqui no dicionário e tal, que nem o Carlos falou, né? Mas eu achei incrível a maneira, a descrição, o detalhe, e de falar assim dos cheiros, disso, e dava a perceber de que alguém que vivenciava aquilo lá, né? Vivenciava o que era a canoagem e tal, né? Isso aí você deixou transparecer muito, isso foi muito legal, né? Mas Muito por, bom. por isso foi muito fácil escrever o livro. Eu escrevi o livro muito rápido, porque eu realmente vivenciei essas coisas. Pois é, muito legal. E também a descrição, né, do tipo de vegetação e tal, foi muito legal. Muito É bom. meu fraco. Foi ótimo. E eu percebi que Eurico, a você. última, a última. O Wagner falou que eu podia fazer a última. Me diz Mas você uma pode coisa, fazer várias. como é que está sendo a recepção desse livro? Pois é, por incrível que pareça, está sendo muito boa. E Não, eu não, já recebi, não acho incrível. em 3 meses, eu já recebi direitos autorais, imagina. Eu recebi R$ Puxa, 1.560, que é Pô, 10%. E se você multiplicar isso aí, a editora já pagou a gráfica que imprimiu o livro. Então, agora eu não sei o que legal. vai ser para frente, mas em Agora está no três lucro. meses. é muito bom mesmo. Muito legal, muito Muito legal. obrigado. Fantástico, Eurico, fantástico. Uma ótima palestra, Bom, Eurico. Obrigado. Quando Muito sai o obrigado. próximo livro? fala, Tuta. Pois é, eu Mavoré, tenho quando um é que outro. sai? Então, Quando eu sai tenho o um outro livro. próximo livro? O Eu tenho próximo um outro livro. livro aí que está no forno aqui, mas é um livro bem pesado, porque é uma autoficção. E aí eu falo da minha vida, falo de problemas, de coisas que aconteceram na vida, mas o pessoal diz que toda obra de ficção é autobiográfica, e toda Claro. autobiografia é uma ficção, né? É o Exato. Roland Barthes que fala isso. Então, Isso. Aham. essa ficção sobre a minha vida é um pouco pesada. Eu acho que a É, família vai acabar me internando num asilo. é. Você é o O mocinho da Eurico, história ou não? Como? Você é o herói da história? Eu sou herói e sou vilão também, porque tem. Tá bom. muito bom. Eu já estou querendo ler.
É, Está censurado por enquanto. Muito bom. Eurico, obrigado, Pessoal, foi ótimo. desculpe os contratempos Foi aí. ótimo, foi ótimo. muito Tranquilo. bom. Faz parte. Estamos aqui aguardando o Marcos falar sobre os contos dele, né? O Marcos aí. O Marcos virou É isso aí. dramaturgo agora. Dramaturgo e tal. Então, o Marcos tá na lista aí. Ele não vai escapar, o Marcos. É só uma questão de tempo. Mas tudo Tá. bem. Wagner, para de me ameaçar, Wagner. Eu estou quietinho aqui. Tá bom, gente. Tchau. Então, semana que vem nós Tchau. vamos ter o José Luiz, acho que já saiu daqui, né? Já saiu. Olha, é o José Luiz falando que ele vai fazer a apresentação dele. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Arte e Câmbio Climático, com o José Luiz Galvão, diretamente da Cidade do México. Tá bom? Ok, pessoal? Wagner. Não, Fala, Wagner. fala. Próximo livro. Fala. Hã? Próximo livro. O E próximo livro. Opa, esperem. Segure aí as impressoras rotativas. Carlos, dá uma rápida sobre o próximo livro que está com você. Tá legal. Então, o próximo livro é o Caetés, do Graciliano Ramos. Opa! Quem conhece o Graciliano certamente já leu Vidas Secas, Aham. provavelmente já leu São Bernardo, tem alguma chance de ter lido Angústia e não tem chance nenhuma de ter lido Caetés. Caetés é o livro de estreia, é o romance de estreia do Graciliano. Esse livro não tem mensagem nenhuma especial, mas ele tem algumas qualidades que vocês vão descobrir e que para mim são do tipo, embora o tema seja absolutamente trivial, existem subtemas que são muito bem explorados e a forma com que ele explora esses subtemas é fantástica. Então eu aguardo vocês daqui a um mês com um livro que, se não é uma obra-prima, é quase. Muito bom. Muito bom. Excelente, fantástico. Ok, pessoal, maravilha. Então, Beijo, Carlos, Eurico. precisamos Muito de bom. um texto e tal, né, para fazer a divulgação, tá bom? Eu te mando Um abraço. um detalhe. Eu consegui caçar um Caetés grátis e eu posso mandar no grupo. Ótimo, Eu posso mandar no maravilha. grupo e um Ótimo. detalhe. Eu assinalei as frases mais importantes em vermelho. Mais importantes para mim, lógico. Então, se vocês quiserem, como é um Word, vocês podem deixar tudo em preto, né? E ver o que realmente é importante para vocês. De qualquer Tá em maneira, eu Word, assinalei em vermelho o que eu achei importante para mim. Tá em Ótimo. Word? Ah, que ótimo. Você O vai pôr livro no tá em grupo? Word? Vou pôr no grupo, isso. Vou mandar no grupo Maravilha. Word. Maravilha. Muito bom. Ok. Bom. Tchau, pessoal. Até Tchau. Boa semana. noite. Tchau, Obrigado. Tchau. Muito Valeu. bom, Boa muito noite. bom. Boa Tchau. Até a noite. próxima. Tchau, Tchau, tchau. É. Tem um monte de pessoas gozadas, mas os canoeiros não tinham acesso, porque os canoeiros devem estar vendo, mas eles não têm acesso a falar, eu acho.